O cheiro de café fresco preenchia toda a cozinha enquanto eu finalizava o bolo de chocolate com nozes. O favorito de Roberto. 40 anos de casamento. 40, uma vida inteira ao lado do mesmo homem, construindo sonhos, enfrentando tempestades, criando nossos 3 filhos. Hoje seria uma noite especial. Pelo menos era o que eu pensava. Passei a manhã toda no salão. Márcia, minha cabeleireira há mais de 15 anos, fez questão de me dar um tratamento completo. Corte novo, luzes discretas, maquiagem suave, mas elegante. A senhora está deslumbrante, Dona Helena. O doutor Roberto vai cair para trás quando a ver. Ela disse com aquele sorriso sincero que sempre me reconfortava. Será que cairia mesmo? Ultimamente, Roberto parecia cada vez mais distante. As viagens de negócio se tornaram mais frequentes, as ligações durante o dia mais raras e as noites mais silenciosas. É a pressão do trabalho. Era o que eu repetia para mim mesma como um mantra, tentando espantar qualquer pensamento mais sombrio que ousasse se manifestar. Enquanto colocava o bolo para assar, lembrei-me do começo de tudo. 1985, Faculdade de Engenharia da USP. Eu, uma jovem estudante de administração e ele um aluno brilhante de engenharia civil, 2 anos à minha frente. Nos conhecemos em uma festa organizada pelo centro acadêmico. Roberto era tímido, mas tinha uma determinação nos olhos que me cativou desde o primeiro instante. Nosso primeiro encontro foi em uma lanchonete simples na Avenida Paulista. Conversamos por horas sobre nossos sonhos. Quero construir algo do zero. Ele me disse naquele dia com os olhos brilhando. Uma empresa que vai mudar o cenário da construção civil no Brasil. E eu, ingenuamente apaixonada, respondi. E eu estarei ao seu lado, cuidando dos números enquanto você ergue os prédios. Fui arrancada das minhas memórias pelo toque estridente do telefone. Era Beatriz, nossa filha mais velha. Mãe, só ligando para confirmar que chegaremos por volta das 7. Lucas vai passar para pegar a gente no aeroporto. Lucas era nosso filho do meio, o mais parecido com o pai em temperamento e escolhas. Seguiu os passos de Roberto e hoje era um dos diretores da empresa. Ótimo, filha. Já estou com tudo preparado aqui. Vai ser uma noite especial. A senhora merece, mãe. 40 anos não é para qualquer um. Desliguei o telefone e voltei para a cozinha para verificar o bolo. O perfume do chocolate já preenchia todos os cômodos. Estava perfeito, assim como tudo deveria estar naquela noite. O jantar seria servido às 8. Contratei o buffet da Maria do Rosário, aquele mesmo que serviu no casamento de Beatriz. Roberto adorava os salgadinhos de camarão que ela fazia. Às 5 da tarde, recebi uma mensagem do meu marido que gelou minha espinha. Helena, preciso te falar algo importante. Estou levando uma pessoa especial para o jantar hoje. Por favor, não faça perguntas agora. Explico tudo pessoalmente. Uma pessoa especial? Que tipo de mensagem era aquela para se enviar no dia do aniversário de casamento? Senti um nó na garganta e um vazio no estômago. Tentei ligar para ele, mas caía direto na caixa postal. Típico. Roberto sempre evitava confrontos quando sabia que estava errado. Olhei para o relógio. Ainda tinha 2 horas antes da chegada dos convidados. 2 longas horas para imaginar 1000 cenários, todos eles ruins. Decidi tomar um banho para acalmar os nervos. Debaixo da água quente, deixei algumas lágrimas escaparem. Não sabia exatamente por estava chorando, mas meu coração parecia pressentir algo. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Era Beatriz com o marido Paulo e minha neta Marina, uma adolescente de 15 anos que era a cara do avô. Logo atrás, Lucas e a esposa Gabriela, grávida de 7 meses do meu 4º neto. Cadê a vovó mais linda do mundo? Gritou Marina me abraçando forte. Estou aqui, meu amor. Como você cresceu desde a última vez que te vi? Mãe, a senhora está deslumbrante, exclamou Beatriz, me analisando de cima a baixo. Esse vestido novo comprei especialmente para hoje. Respondi tentando não deixar transparecer minha apreensão. Cadê o papai? Perguntou Lucas, olhando em volta. Ainda não chegou, respondi século. Deve estar a caminho. Meia hora depois, Júlia, nossa filha caçula, chegou com o namorado, Pedro.
Diferente dos irmãos, Júlia havia seguido carreira na medicina e trabalhava em um hospital público em São Paulo. Sempre foi a mais idealista dos três. Estávamos todos na sala conversando animadamente quando a campainha tocou novamente. Meu coração deu um salto. Respirei fundo e fui atender a porta. Lá estava Roberto, imponente em seu terno azul marinho, com os cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Ao seu lado, uma mulher jovem, talvez na casa dos 30 anos, cabelos loiros, pele bronzeada, usando um vestido vermelho que deixava pouco para a imaginação. Helena, disse Roberto com uma voz que tentava parecer firme, mas que eu conhecia bem o suficiente para perceber o nervosismo. Esta é Camila. Ela é minha namorada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pude sentir os olhares surpresos dos nossos filhos atravessando a sala como flechas envenenadas. A expressão no rosto de Beatriz era de choque absoluto. Lucas parecia prestes a avançar sobre o pai. E Júlia? Bem, Júlia sempre foi a mais emotiva e as lágrimas já começavam a escorrer por seu rosto. Mas curiosamente eu não chorei, não gritei, não fiz escândalo. 40 anos de casamento me ensinaram a manter a compostura, especialmente em situações difíceis. E naquele momento eu soube exatamente o que precisava fazer. Com um sorriso tão frio quanto o vento de julho em São Paulo, estendi a mão para Camila e disse: "É um prazer conhecê-la. Camila, por favor, entrem. O jantar está servido e temos muito o que comemorar esta noite." Roberto me olhou intrigado, claramente esperando uma reação diferente, mas ele não sabia o que eu havia descoberto semanas atrás. Não sabia que eu também tinha um anúncio importante a fazer. A noite seria longa e o prato principal seria servido frio, exatamente como a vingança que eu planejei meticulosamente durante todos esses anos. 40 anos de silêncio. O jantar foi um espetáculo de constrangimento. Meus filhos, genro, nora e neta, pareciam atores em uma peça mal ensaiada, tentando disfarçar o choque e a indignação. Roberto sentou-se na cabeceira da mesa, como sempre fazia, com Camila ao seu lado direito, o meu lugar habitual. Eu ocupei a outra extremidade, observando cada movimento, cada palavra dita e não dita. Então, Camila, iniciou Beatriz com um tom que conheci imediatamente como o prelúdio de uma tempestade. Minha filha mais velha sempre foi a mais direta dos três. Há quanto tempo você conhece o meu pai? Camila ajeitou-se na cadeira, visivelmente desconfortável. Usava um perfume forte demais que se misturava ao aroma da comida de forma nauseante. Nos conhecemos há 2 anos, ela respondeu com uma voz fina, quase infantil. Na inauguração de um dos empreendimentos da empresa. 2 anos, repetiu Lucas com os olhos fixos no pai. Interessante. Roberto pigarreou tentando retomar o controle da situação. Camila é arquiteta. Ela tem contribuído muito para os novos projetos da construtora. Ah, ela contribui para os projetos, disse Júlia com uma ironia cortante. Que maravilhoso, papai. Eu permaneci em silêncio, cortando metodicamente o filé que estava no meu prato. A carne estava macia, perfeitamente preparada. Maria do Rosário nunca decepcionava. Mãe. Beatriz virou-se para mim, a preocupação estampada em seu rosto. A senhora está bem? Ergui os olhos do prato e sorri. Um sorriso que não alcançava meus olhos. Perfeitamente bem, querida. Por que não estaria? É o meu aniversário de 40 anos de casamento. Estou rodeada pelos meus filhos, minha neta. Claro, meu marido trouxe uma convidada especial. Roberto teve a decência de parecer constrangido, mas foi breve. Logo ele estava tentando preencher o silêncio com conversas sobre a empresa, os novos projetos, as perspectivas de crescimento no mercado imobiliário pós-pandemia. A construtora Albuquerque está prestes a fechar um contrato milionário para a construção de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Ele anunciou como se isso pudesse aplacar a tensão. Será o maior empreendimento da nossa história. Nossa história. Repeti, tomando um gole de vinho tinto. Cabernet Sauvignon Safra 2015. A preferida de Roberto. Curioso como algumas histórias têm diferentes versões. Não é mesmo, Roberto? Ele me olhou, um brilho de alerta em seus olhos. Conhecíamos um ao outro bem demais. Helena,
Talvez possamos conversar sobre isso em outro momento. Que momento seria melhor do que o nosso aniversário de casamento? Querido, 40 anos. Você tem ideia do que são 40 anos? Marina, minha neta, mexia-se desconfortavelmente na cadeira. Paulo, marido de Beatriz, olhava fixamente para seu prato, como se ali estivessem escritas as respostas para o desconforto que pairava no ar. Antes do bolo, disse Roberto levantando-se, eu gostaria de fazer um anúncio. Todos os olhares se voltaram para ele. Pude ver Beatriz apertar a mão de Paulo com força. Como vocês já perceberam, Camila e eu estamos juntos. Sei que isso é um choque para todos, especialmente para você, Helena, mas acredito que depois de tanto tempo, merecemos ser honestos uns com os outros. Honestos. Repeti, saboreando a ironia da palavra. Sim, honestos. Ele continuou evitando meu olhar. Helena, você foi uma excelente esposa e mãe. Criamos 3 filhos maravilhosos juntos. Construímos um patrimônio sólido, mas há anos nosso casamento é apenas uma fachada. Somos como sócios de uma empresa chamada família. Interessante analogia. Roberto, comentei, especialmente vindo de alguém que sempre priorizou a empresa em detrimento da família. Ele suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. O que estou tentando dizer é que encontrei em Camila algo que há muito tempo não sinto. Paixão, companheirismo verdadeiro. Não planejei isso. Simplesmente aconteceu. Pai, interrompeu Júlia com a voz embargada. O senhor tem ideia do que está dizendo? Do que está fazendo com a mamãe? Roberto olhou para nossa filha caçula com uma expressão que mesclava culpa e determinação. Júlia, sua mãe e eu temos vivido vidas separadas há anos. Dormimos em quartos diferentes, mal conversamos sobre algo além das questões práticas. Estou apenas oficializando o que já é realidade. E escolheu fazer isso no aniversário de 40 anos de casamento. Observou Lucas, o sarcasmo pingando de cada palavra. Brilhante escolha, pai. Na verdade, intervim levantando-me também. A escolha do dia foi perfeita. Roberto, porque eu também tenho um anúncio a fazer. Todos se voltaram para mim. Roberto franziu o senho, claramente não esperando uma reação tão controlada da minha parte. Há 3 meses, comecei com a voz firme. Contratei um investigador particular. O rosto de Roberto empalideceu instantaneamente. Camila agarrou-se ao braço dele como se buscasse proteção. Não foi difícil descobrir sobre Camila. Continuei. Na verdade, ela foi apenas a confirmação do que eu já suspeitava, mas o investigador descobriu muito mais do que uma simples traição. Tirei da bolsa que estava no sofá uma pasta de documentos e a coloquei sobre a mesa de centro. Roberto, você se lembra de quando fundamos a construtora Albuquerque? Eu acabará de me formar em administração, você em engenharia. Não tínhamos nada além de sonhos e a pequena herança que recebi dos meus pais. Ele assentiu visivelmente tenso. Aquela herança foi o capital inicial da empresa. Os primeiros 5 anos foram difíceis, mas sobrevivemos porque eu cuidava das finanças enquanto você comandava as obras. Lembra-se disso? Claro que me lembro, Selena. Mas o que isso tem a ver com o fato de você estar me traindo? Talvez nada ou talvez tudo. Abri a pasta e retirei alguns documentos. Quando nos casamos, registramos a empresa em nome dos dois, 50% para cada um. Mas em 1995, quando a empresa começou a crescer de verdade, você me convenceu a transferir minhas ações para o seu nome. Foi uma questão prática. Ele se defendeu para facilitar os negócios, os empréstimos bancários. Sim, foi o que você me disse. E eu, confiando cegamente no homem que amava, assinei os papéis sem questionar. Afinal, éramos um casal. O que era seu era meu também. Não é mesmo? Roberto começou a parecer genuinamente preocupado. Nossos filhos acompanhavam a conversa como espectadores de um acidente de carro em câmera lenta, horrorizados, mas incapazes de desviar o olhar. Mas sabe o que é interessante, Roberto? Quando este investigador começou a apurar suas movimentações financeiras recentes, descobriu algo curioso. Você vem transferindo grandes somas de dinheiro para contas no exterior, contas em seu nome e no de Camila. Isso é absurdo. Ele protestou, mas sem muita convicção.
É mesmo? Então, como explica estes extratos? Mostrei uma série de documentos bancários. Ou este contrato de compra de uma casa em Miami no nome de vocês dois. Ou ainda os documentos que mostram que você vem esvaziando os cofres da construtora há pelo menos um ano. Pai, isso é verdade? Perguntou Lucas incrédulo. Roberto passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto nervoso que eu conhecia bem. Não é bem assim. São investimentos estratégicos. Estou diversificando o capital da empresa. Mentira, afirmei com calma. Você está desviando dinheiro para fugir com sua namorada quando o divórcio fosse finalizado. Só não contava com uma coisa. Retirei o último documento da pasta e o entreguei para Beatriz, que era a advogada. Filha, pode explicar para seu pai o que é isso? Beatriz examinou o documento por alguns segundos, seus olhos se arregalando à medida que compreendia o conteúdo. Isso é mãe. A senhora tem certeza? Absoluta. O que é? Exigiu Roberto, estendendo a mão para pegar o papel. É uma decisão judicial, explicou Beatriz, a voz misturando surpresa e admiração, reconhecendo que a transferência das ações da construtora Albuquerque em 1995 foi feita sob e restituindo a mamãe como sócia majoritária da empresa com 70% das ações. O quê? Gritou Roberto, arrancando o documento das mãos da filha. Isso é impossível. Helena, o que você fez? Sorri, sentindo um peso de décadas sendo removido dos meus ombros. Apenas recuperei o que é meu por direito. Roberto. O juiz entendeu que, como eu forneci o capital inicial e trabalhei na empresa por todos esses anos sem receber salário, sendo apenas a esposa do dono, tenho direito não apenas aos meus 50% originais, mas também a uma compensação pelo tempo e trabalho não remunerados. Camila olhava de Roberto para mim, claramente confusa sobre o que estava acontecendo. Roberto, o que isso significa? Ela perguntou, a voz tremendo ligeiramente. Antes que ele pudesse responder, completei. Significa, querida Camila, que seu namorado não é mais o dono da construtora Albuquerque. Eu sou e meu primeiro ato como presidente será ordenar uma auditoria completa para rastrear cada centavo desviado nos últimos anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos. Camila soltou seu braço e deu um passo para trás, como se repentinamente percebesse que havia apostado no cavalo errado. Agora continuei virando-me para Maria do Rosário, que observava tudo da entrada da sala. Acho que podemos servir o bolo. Afinal, estamos comemorando não apenas 40 anos de casamento, mas também o início de uma nova fase na minha vida. E enquanto Maria trazia o bolo de chocolate com nozes, observei Roberto afundar-se no sofá, derrotado, percebendo que o império que construímos juntos, acabava de escorregar por entre seus dedos como areia. E tudo porque, após 40 anos, ele subestimou a mulher que esteve ao seu lado desde o começo, a reviravolta. A semana que seguiu nosso desastroso jantar de aniversário foi uma montanha-russa de emoções e eventos. Roberto saiu de casa naquela mesma noite, levando apenas uma mala com roupas e objetos pessoais. Camila saiu antes dele, visivelmente abalada pela revelação de que seu magnata da construção civil não era mais tão magnata assim. Na manhã seguinte, cheguei cedo à sede da construtora Albuquerque, no 20º andar de um edifício comercial na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Não visitava o escritório havia anos. Desde que os filhos cresceram, Roberto havia me convencido de que não precisava mais de minha ajuda na administração da empresa. Você já fez o suficiente, Helena. Aproveite a vida agora, ele dizia. E eu, tola, acreditei que era uma demonstração de carinho, quando na verdade era apenas uma maneira de me manter afastada dos negócios para que não percebesse suas movimentações suspeitas. As próximas 2 horas foram um turbilhão de formalidades legais. O oficial de justiça chegou, acompanhado por Beatriz e um representante do escritório de advocacia que havia assumido o meu caso. A decisão judicial foi formalizada e eu oficialmente assumi o controle da construtora Albuquerque. Por volta das 11 da manhã, Roberto finalmente apareceu. Entrou na sala de reuniões como um furacão seguido por seu advogado pessoal, Dr. Mendes, um homem gorducho com um terno caro demais e uma expressão permanente de desprezo.
Isso é um absurdo, Helena. Trovejou Roberto, batendo as mãos na mesa. Você não pode simplesmente chegar aqui e tomar o controle da minha empresa. Nossa empresa, Roberto. Corrigi calmamente. Ou você esqueceu quem forneceu o capital inicial? Quem cuidou das finanças nos primeiros anos, enquanto você supervisionava as obras? Quem criou nossos filhos praticamente sozinha? Para que você pudesse se dedicar integralmente ao negócio. Isso foi há décadas. Desde então, fui eu quem transformou uma pequena construtora em um dos maiores grupos do setor no Brasil e você será devidamente compensado por isso, garantiu Beatriz, assumindo o papel de minha advogada. Papai, o senhor mantém 30% das ações, continua sendo um acionista significativo, mas a mamãe agora é a majoritária. Portanto, tem o poder de decisão final. Dr. Mendes pigarreou, ajustando a gravata borboleta que parecia apertada demais em seu pescoço roliço. Minha cliente está disposta a negociar um acordo amigável. Interveio o advogado que eu havia contratado, Dr. Cavalcante, um homem de meia idade, com uma calma inabalável. Mas os desvios de recursos da empresa terão que ser investigados e ressarcidos. Que desvios? Protestou Roberto. Tudo o que fiz foi dentro da lei, incluindo as transferências para contas nas Ilhas Simão. Perguntei. Ou a compra de uma mansão em Miami no nome da sua namorada. Roberto olhou para mim com uma mistura de raiva e incredulidade. Como você descobriu isso? Você me subestimou, Roberto. Todos esses anos você me viu apenas como a dona de casa, a esposa dedicada que ficava nos bastidores enquanto você brilhava. Esqueceu-se de que me formei em administração com louvor, que ajudei a construir esta empresa do zero, que sempre tive um olhar apurado para negócios. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Pela primeira vez vi medo em seus olhos. O que você quer, Helena? Ele perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. Justiça. Respondi simplesmente. E a verdade? Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça na administração da empresa. Com a ajuda de Lucas, que conhecia bem o funcionamento interno da construtora, comecei a desvendar uma teia complexa de desvios, contratos superfaturados e negociações obscuras. Roberto havia transformado a construtora Albuquerque em seu caixa pessoal, especialmente nos últimos 2 anos, quando seu relacionamento com Camila começou. A auditoria revelou um rombo de quase R$ milhões, dinheiro que havia sido desviado para contas offshore e investimentos pessoais de Roberto. Como acionista majoritária, tive que tomar decisões difíceis para salvar a empresa. Cortes de pessoal, renegociação de contratos, venda de ativos não essenciais. Em uma tarde particularmente estressante, recebi a visita do diretor financeiro Marcelo Bueno no meu novo escritório, a antiga sala de Roberto, que eu havia redecorado completamente, substituindo os móveis pesados de madeira escura por peças mais leves e modernas. Dona Helena, podemos conversar? Claro, Marcelo. Sente-se. Ele sentou-se à minha frente, visivelmente desconfortável. Eu preciso confessar algo. O Dr. Roberto me pediu para ajudá-lo com algumas transações nos últimos anos. Transferências para contas no exterior. Documentos alterados para justificar saídas de caixa. Olhei-o fixamente, observando as gotas de suor que começavam a se formar em sua testa. Estou ciente disso, Marcelo. A auditoria já encontrou evidências da sua participação. Ele empalideceu. Dona Helena, eu não tinha escolha. O Dr. Roberto ameaçou me demitir se eu não cooperasse. Tenho 3 filhos na faculdade, uma hipoteca. Todos temos nossas justificativas, Marcelo. Abri uma pasta sobre a mesa. Aqui estão as evidências que a auditoria encontrou até agora. São suficientes para um processo criminal por fraude financeira e evasão de divisas. Marcelo parecia prestes a desmaiar. Por favor, Dona Helena, eu posso perder tudo. Assim como eu quase perdi. A diferença é que você participou conscientemente de um esquema ilegal. Eu fui enganada pelo homem em quem mais confiava. Ele baixou a cabeça derrotado. O que a senhora vai fazer? Chamar a polícia. Fechei a pasta lentamente. Isso dependeria da sua disposição em cooperar. Preciso saber exatamente como o esquema funcionava, quem mais estava envolvido. Principalmente,
Onde está o dinheiro agora? Marcelo ergueu a cabeça, um brilho de esperança em seus olhos. Eu contarei tudo. Absolutamente tudo. Nas 2 horas seguintes, Marcelo desenhou para mim um mapa detalhado das fraudes de Roberto. O quadro era ainda pior do que eu imaginava. Não eram apenas desvios para sustentar um caso extraconjugal, mas um esquema complexo que incluía propinas a fiscais da prefeitura, subornos para garantir contratos públicos e até mesmo um fundo secreto para financiar campanhas políticas de candidatos que posteriormente favoreceriam a construtora. E o que acontece agora? Perguntou ele exausto após horas de confissão. Agora respondi levantando-me. Vamos limpar a construtora Albuquerque de cima a baixo. E você vai me ajudar, Marcelo, se quiser manter seu emprego e evitar problemas com a justiça. Reconstruindo das cinzas. Era uma manhã de outono quando aconteceu. Os jornais estampavam a manchete em letras garrafais. Empresário Roberto Albuquerque é alvo de operação policial por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. Abaixo, uma foto de Roberto sendo escoltado por policiais federais para fora de seu apartamento de luxo. O mesmo que havia comprado para viver com Camila após deixar nossa casa. Sentada à mesa do café da manhã, com a edição impressa do jornal à minha frente, senti um misto de emoções. Tristeza pelo fim melancólico de um homem que um dia amei. Alívio por finalmente ver a verdade vindo à tona e uma pontada de culpa por ter sido eu a detonar o processo que levou aquela foto de primeira página. Não fui eu quem denunciou Roberto diretamente. Após a confissão de Marcelo, consultei Beatriz sobre as implicações legais de tudo que havia descoberto. Como advogada, ela foi clara. Mãe, existem crimes sérios aqui. Propina, fraude em licitações, evasão de divisas. A senhora tem 2 opções, enterrar tudo isso e tentar salvar a empresa, mesmo com esse passivo oculto, ou denunciar as autoridades e enfrentar as consequências. A decisão não foi fácil. Por um lado, denunciar Roberto significaria expor publicamente a corrupção que corroía a construtora Albuquerque, com potenciais danos à reputação da empresa e, consequentemente, ao seu valor de mercado. Por outro lado, manter aquele esquema oculto seria me tornar cúmplice dos crimes cometidos por Roberto e seus associados. Quero fazer a coisa certa, respondi a Beatriz naquela noite, mesmo que seja o caminho mais difícil. Nas semanas seguintes, trabalhamos discretamente com o Ministério Público, fornecendo documentos e evidências reunidas pela auditoria interna. Como colaboradora da investigação, consegui um acordo que protegia a construtora Albuquerque de ser incluída diretamente nas acusações, desde que implementássemos um rigoroso programa de compliance e ressarcíssemos qualquer prejuízo causado ao erário público. O telefonema veio às 5h43 da manhã. Era Lucas. Mãe, estão prendendo o pai. Acabou de passar no noticiário da manhã. Respirei fundo. Você está bem, filho? Um silêncio do outro lado da linha antes da resposta. Não sei. É confuso. Por um lado, sei que ele merece enfrentar as consequências do que fez. Por outro, ainda é meu pai. Eu entendo. É normal sentir-se assim. A senhora se arrepende. Olhei pela janela da cozinha, observando o dia a amanhecer lentamente sobre o bairro do Morumbi. De ter denunciado, não, de não ter percebido antes o que estava acontecendo sob o meu nariz. Todos os dias, a prisão de Roberto causou um terremoto no setor da construção civil. Diversos outros empresários foram implicados no esquema, incluindo 2 concorrentes diretos da construtora Albuquerque. O mercado reagiu com nervosismo. Ações despencaram. Contratos foram suspensos, financiamentos congelados. Enquanto isso, eu enfrentava minha própria batalha para manter a empresa de pé. As reuniões com bancos, fornecedores e clientes se tornaram um teste diário de resistência e persuasão. Precisava convencê-los de que a construtora Albuquerque não era Roberto, que a empresa tinha um futuro além dos escândalos de seu ex-presidente. Em uma dessas reuniões cruciais, na sede de um dos maiores bancos do país, enfrentei o ceticismo direto do diretor de crédito corporativo. Dona Helena, com todo respeito, a senhora era a esposa do senhor Roberto por quase 40 anos. Como podemos acreditar que não sabia o que estava acontecendo? Mantive a compostura, embora sentisse o sangue ferver nas veias, justamente porque eu não sabia. Estou aqui hoje.
Se eu fosse cúmplice, teria protegido meu ex-marido, não acha? Teria tentado abafar o caso em vez de colaborar com as autoridades. Coloquei sobre a mesa pasta com documentos. Aqui está o novo plano de governança corporativa da construtora Albuquerque. Inclui um conselho independente, auditoria externa permanente e um canal de denúncias administrado por uma empresa especializada. Estamos transformando a crise em uma oportunidade de renascimento. O diretor examinou os documentos com atenção. Impressionante. Mas ainda assim o mercado está nervoso. O nome Albuquerque virou sinônimo de escândalo. Por enquanto, concordei. Mas temos projetos sólidos em andamento, uma carteira de clientes diversificada e algo que nenhum dos nossos concorrentes pode oferecer neste momento. Transparência absoluta. Passamos pelo pior, sobrevivemos, agora estamos mais fortes. Saí daquela reunião com uma linha de crédito renovada, menor do que gostaria, com juros mais altos do que o ideal, mas suficiente para manter as operações funcionando enquanto trabalhávamos na recuperação da empresa. No caminho de volta ao escritório, recebi uma ligação inesperada. Era Camila, Dona Helena. Reconheci imediatamente aquela voz aguda, quase infantil. Sim, Camila. Em que posso ajudá-la? Eu preciso falar com a senhora pessoalmente. Hesitei por um momento. O que aquela mulher poderia querer comigo? Sobre o que exatamente? Sobre Roberto. Sobre coisas que ele me contou. Documentos que ele me deu para guardar. Meu coração acelerou. Que tipo de documentos? Prefiro não falar por telefone. Podemos nos encontrar? Combinamos um encontro em um café no shopping Iguatemi, um local público e neutro. Cheguei propositalmente 15 minutos atrasada para garantir que ela já estivesse lá e eu pudesse observá-la antes de me aproximar. Camila estava diferente da última vez que a vi. O vestido vermelho provocante havia sido substituído por jeans e uma blusa simples. O cabelo, antes impecavelmente arrumado, estava preso em um rabo de cavalo casual. Parecia mais jovem, de certo modo, mais vulnerável. Obrigada por vir, ela disse quando me sentei à sua frente. Vamos direto ao ponto. Camila, que documentos são esses? Ela abriu a bolsa e retirou um pendrive. Roberto me deu isso há cerca de 8 meses. Disse que era um seguro caso algo desse errado. Pediu que eu guardasse e não contasse a ninguém. E por que está me entregando agora? Ela desviou o olhar, mexendo nervosamente no copo de água sobre a mesa. Porque ele me usou, assim como usou a senhora. Quando o dinheiro começou a acabar, quando percebeu que eu não seria mais útil, ele simplesmente me descartou. Como assim? 2 semanas antes da prisão, Roberto terminou comigo. Disse que precisava focar em sua defesa e que eu era uma complicação desnecessária naquele momento. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Descobri depois que ele já estava saindo com a assistente do advogado dele. Não pude deixar de sentir uma ponta de empatia por aquela mulher, apesar de tudo. E o que tem nesse pendrive? Registros de todas as transações que ele fez nos últimos 3 anos. Contas no exterior, propinas, tudo. Ele mantinha um registro meticuloso com nomes, datas, valores. Por quê? Isso é praticamente uma confissão. Roberto sempre foi obsessivo com controle. Precisava saber exatamente onde cada centavo estava. E acho que de algum modo ele se orgulhava do esquema que tinha criado. Era como um troféu para ele. Peguei o pendrive, sentindo seu peso desproporcional à sua pequena dimensão física. Por que está me dando isso? Poderia ter entregado diretamente às autoridades. Camila finalmente me olhou nos olhos. Por que a senhora merece saber toda a verdade? E por que, bem, eu preciso de dinheiro? Ah, claro, sempre havia um interesse por trás. Quanto? 500. 000, para recomeçar minha vida longe daqui, longe de tudo isso. Era uma quantia considerável, mas potencialmente insignificante comparada ao valor das informações contidas naquele pendrive. Preciso verificar o conteúdo primeiro. Se for realmente o que você diz, podemos negociar. Ela sentiu aparentemente aliviada, por eu não ter rejeitado imediatamente sua proposta. Tem mais uma coisa que a senhora deveria saber. Ela acrescentou enquanto eu guardava o pendrive na bolsa. Roberto falava sobre a senhora.
Imagino que não eram elogios. Na verdade, era uma mistura estranha. Por um lado, ele a menosprezava. Dizia que a senhora era ingênua, fácil de manipular. Por outro, ela hesitou. Por outro, ele a admirava. Dizia que a senhora era a pessoa mais inteligente que ele conhecia, que tinha um instinto para negócios que ele nunca conseguiu igualar. Senti algo estranho no peito, uma mistura de raiva, tristeza e uma pontada inesperada de validação. Roberto sempre foi contraditório, comentei levantando-me. Entrarei em contato depois de analisar o conteúdo. Aquela noite, examinei o conteúdo do pendrive com Beatriz e Lucas. Era uma mina de ouro de informações, planilhas detalhadas de pagamentos ilícitos, cópias de contratos secretos, gravações de conversas comprometedoras. Roberto havia documentado meticulosamente sua própria corrupção como um colecionador organizando seu tesouro. Isso é surreal, comentou Lucas, passando a mão pelos cabelos, um gesto tão parecido com o do pai que me fez sentir um aperto no coração. Por que alguém manteria registros tão detalhados de seus próprios crimes? Poder, respondeu Beatriz, sempre a mais perspicaz dos três. Informação é poder. Com esses registros, o papai poderia controlar todos os envolvidos. Era uma forma de chantagem permanente. E agora o que fazemos? Perguntou Lucas, olhando para mim. Refleti por um momento. Primeiro, fazemos uma cópia de segurança. Depois entregamos o original ao Ministério Público como parte de nossa colaboração contínua. Fiz uma pausa. E pagamos a Camila. O quê? Protestou Beatriz. Depois de tudo que ela fez, ela não fez nada além de se apaixonar pelo homem errado. Respondi como eu 40 anos atrás. Lucas me olhou com nova compreensão. A senhora está vendo a si mesma nela, não é? Talvez. Com a diferença de que eu tive a sorte de ter vocês três. Ela não tem ninguém. Na semana seguinte, além de entregar o pendrive às autoridades, após pagar a Camila, conforme combinado, iniciei um processo ambicioso de rebranding da empresa. A construtora Albuquerque se tornaria Grupo Novo Horizonte, com uma nova identidade visual, novos valores corporativos e, principalmente, uma nova presidente. Contratei uma equipe jovem de marketing liderada por Marina, que havia se formado recentemente em publicidade e demonstrava um talento natural para a comunicação. Juntas elaboramos uma estratégia baseada em transparência, sustentabilidade e inovação. O primeiro projeto da Novo Horizonte seria emblemático: a recuperação de um conjunto habitacional abandonado na periferia de São Paulo, transformando-o em um complexo sustentável com energia solar, hortas comunitárias e espaços de coworking para empreendedores locais. Era um projeto menor do que os grandiosos empreendimentos de luxo que Roberto priorizava, mas com potencial para impacto social significativo e visibilidade positiva para a marca. Em meio a esse turbilhão de mudanças profissionais, recebi outra visita inesperada. Era uma tarde chuvosa quando a recepcionista anunciou: Dona Helena, Dona Camila está aqui. Diz que precisa falar com a senhora urgentemente. Surpresa, autorizei sua entrada. Camila parecia ainda mais abatida do que nosso encontro anterior. Aconteceu alguma coisa? Perguntei indicando a cadeira à frente da minha mesa. Roberto tentou se matar na prisão. A notícia me atingiu como um soco. Apesar de tudo, Roberto ainda era o pai dos meus filhos, o homem com quem compartilhei 4 décadas da minha vida. Como ele está? Estável. Cortou os pulsos com um pedaço de metal, mas os guardas o encontraram a tempo. Ela hesitou, nervosa. Ele deixou uma carta para a senhora. Estendeu-me um envelope amassado. Meu nome estava escrito na frente com a caligrafia inconfundível de Roberto. Como você conseguiu isso? O advogado dele me entregou. Achou que eu deveria trazer pessoalmente. Peguei o envelope com mãos levemente trêmulas. Obrigada por vir, Camila. Ela assentiu, levantando-se. Eu também recebi uma carta, ela comentou já na porta. Ele pediu perdão, disse que nunca me amou de verdade, que eu era apenas uma distração. Seus olhos se encheram de lágrimas. A senhora acha que é possível amar alguém por 40 anos e depois simplesmente descartar tudo? A pergunta pairou no ar e nós, carregada de dor compartilhada.
Acho que Roberto nunca soube a diferença entre amar e possuir, respondi finalmente. E há um abismo entre as duas coisas. Quando ela saiu, abriu o envelope com cuidado. A carta era breve, escrita às pressas. Helena, eu arruinei tudo. Nossa família, nossa empresa, minha liberdade. Quando digo que não planejei me apaixonar por Camila, é verdade, mas planejei cada passo que daria para me libertar do nosso casamento sem perder o controle da empresa. Calculei friamente cada movimento, mas você sempre foi mais inteligente do que eu imaginava, mais forte do que eu jamais serei. Não estou pedindo perdão, nem sei se acredito em perdão a esta altura. Estou apenas reconhecendo que você venceu e mereceu vencer. Roberto. Não havia assinatura formal, nem abraços ou qualquer outra formalidade de despedida. Típico de Roberto, direto, frio, calculista, até no que poderia ser sua última comunicação. Dobrei a carta e a guardei na gaveta da mesa. Não senti o alívio que imaginei que sentiria ao ver Roberto finalmente admitir sua derrota. Em vez disso, senti apenas um cansaço profundo e a certeza de que o capítulo Roberto Albuquerque em minha vida estava finalmente encerrado. Era a hora de escrever minha própria história. Renascimento. 6 meses se passaram desde a tentativa de suicídio de Roberto. Ele sobreviveu fisicamente ao menos. O processo judicial seguia seu curso com perspectivas cada vez mais negras para meu ex-marido. Seu império estava desmoronando tijolo por tijolo, enquanto eu reconstruí algo novo e melhor sobre os escombros. O Grupo Novo Horizonte havia se recuperado das turbulências iniciais e agora crescia a passos firmes. O projeto do conjunto habitacional sustentável na periferia estava quase concluído e já recebia a atenção positiva da mídia especializada e de organizações ambientais. As pessoas começavam a esquecer o escândalo Albuquerque e a associar nossa marca à inovação e responsabilidade social. Em uma manhã ensolarada de primavera, convoquei uma reunião especial no escritório. Todos os diretores estavam presentes, incluindo Lucas, que havia assumido a diretoria de operações, e Marina, minha neta, agora oficialmente diretora de marketing, após provar seu valor muito além das minhas expectativas. Bom dia a todos. Comecei olhando ao redor da mesa para aqueles rostos que haviam embarcado comigo nesta jornada de reconstrução. Hoje completamos 6 meses desde o rebranding do Grupo Novo Horizonte. 6 meses de trabalho árduo, de reconstrução da confiança do mercado, de provação constante. Respirei fundo antes de continuar. Quando assumi o controle da empresa, muitos duvidaram que conseguiríamos sobreviver ao escândalo. Analistas previam nossa falência em questão de meses. Concorrentes já se preparavam para absorver nossos projetos abandonados. Sorri. Eles não contavam com a resiliência desta equipe. Abri uma pasta de documentos e distribuí cópias para todos os presentes. Estes são os resultados do último trimestre. Como podem ver, não apenas sobrevivemos, estamos prosperando. O faturamento aumentou 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Nossa carteira de projetos cresceu com foco especial em empreendimentos sustentáveis que agora representam 60% de nosso portfólio. Um murmúrio de aprovação circulou pela mesa. Marcelo, que surpreendentemente havia se tornado um dos meus aliados mais leais após sua confissão, não conseguiu conter um sorriso de satisfação. Mas não o chamei aqui apenas para comemorar números. Continuei. Estamos iniciando uma nova fase. A partir de hoje, o Grupo Novo Horizonte implementará um programa de participação nos lucros para todos os funcionários, do operário de obra ao diretor. Alguns diretores mais conservadores se remexeram, desconfortáveis com a ideia. Já ouço objeções, comentei, levantando a mão para interromper possíveis protestos. Sim, isso reduzirá o lucro distribuído aos acionistas no curto prazo, mas estou convencida de que a médio e longo prazo teremos uma equipe mais motivada, um turnover menor e, consequentemente, projetos executados com mais qualidade e eficiência. Lucas apoiou imediatamente a proposta, seguido por Marina, e, para minha surpresa, por Marcelo. Os outros diretores, vendo a maré mudar, acabaram concordando também. Após a reunião, Lucas ficou para trás enquanto os outros saíam. Impressionante, mãe. A senhora transformou uma crise existencial em uma oportunidade de reinvenção.
Sorri para meu filho. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, Lucas. Aos 65 anos, quando muitos já pensam em aposentadoria, eu encontrei minha verdadeira vocação. E quanto ao papai, a senhora tem acompanhado o julgamento. A menção a Roberto ainda causava um leve desconforto, mas não mais a dor aguda de antes. Beatriz me mantém informada. As coisas não parecem boas para ele. A senhora acha que ele será condenado? Provavelmente. As evidências são esmagadoras, especialmente depois daquele pendrive da Camila. Lucas ficou em silêncio por um momento contemplativo. Sabe, às vezes me pergunto como teria sido se o papai tivesse apenas pedido o divórcio de forma honesta, direta, se tivesse simplesmente dito que não estava feliz. Acho que seu pai nunca soube lidar com sentimentos. Para ele, tudo era uma negociação, uma transação, incluindo nosso casamento. E a senhora está feliz agora? A pergunta me pegou de surpresa. Feliz era uma palavra que havia evitado por tanto tempo. Estou realizada. Encontrei um propósito e isso para mim vale mais do que a felicidade efêmera que Roberto buscava. Naquela tarde, recebi outra visita inesperada. A recepcionista anunciou: Dona Helena, o doutor Eduardo Mendes gostaria de falar com a senhora. Ele não tem hora marcada. Eduardo Mendes. O nome fez meu coração acelerar levemente. Eduardo havia sido meu colega na faculdade décadas atrás. Antes de Roberto entrar em minha vida, Eduardo e eu tínhamos um relacionamento promissor, mas o destino e minhas próprias escolhas nos levaram por caminhos diferentes. Ele seguiu para um mestrado nos Estados Unidos, casou-se com uma americana, construiu uma carreira brilhante como economista. Tínhamos perdido contato completamente até 3 meses atrás, quando ele retornou ao Brasil após um divórcio e 40 anos vivendo no exterior. Nosso reencontro foi por acaso em um evento de ex-alunos da faculdade. A conexão foi imediata, como se as décadas não tivessem passado. Desde então, jantávamos juntos ocasionalmente, conversando sobre livros, filmes, política, tudo, exceto nossos respectivos casamentos fracassados. Pode mandar entrar, respondi, ajeitando instintivamente o cabelo. Eduardo entrou com seu jeito despretensioso de sempre. Aos 67 anos, mantinha-se em boa forma, com os cabelos completamente brancos e olhos verdes, que ainda brilhavam com a mesma intensidade de quando tinha 20 anos. Helena, ele sorriu. Espero não estar interrompendo nada importante. Para você sempre tenho tempo. Respondi indicando a cadeira à frente da minha mesa. O que o traz aqui? 2 motivos. Ele disse, sentando-se. Primeiro, vim te convidar para o concerto na Sala São Paulo neste sábado. Beethoven, sua sinfonia favorita. A 9ª. Completei sorrindo. Você se lembrou. Como poderia esquecer? Você a tocava constantemente naquele seu tocador de vinil antigo no apartamento que dividia com sua colega. Qual era o nome dela mesmo? Marisa. Meu Deus, faz tanto tempo. 45 anos para ser exato. Seus olhos encontraram os meus, o que me leva ao segundo motivo da minha visita. Ele retirou do bolso interno do paletó um pequeno objeto que reconheci imediatamente. Um pingente de prata em forma de livro aberto com nossas iniciais gravadas. Eu havia dado a ele como presente de despedida quando ele partiu para os Estados Unidos. Você guardou isso todos esses anos? Perguntei emocionada. Guardei. Mesmo nos momentos mais difíceis do meu casamento, nunca consegui me desfazer dele. Era como um lembrete do que poderia ter sido. Eduardo, não, por favor, me deixe terminar. Ele respirou fundo. Helena, sei que você passou por um inferno recentemente. Sei que provavelmente a última coisa em que está pensando é em um novo relacionamento. Mas eu voltei ao Brasil por sua causa. Como assim? Quando vi a notícia sobre o escândalo envolvendo Roberto sobre como você estava assumindo os negócios, algo despertou em mim. Percebi que nunca havia deixado de pensar em você, de me perguntar como seria sua vida, se estava feliz. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a minha. O evento de ex-alunos foi apenas uma desculpa. Eu estava determinado a te encontrar de qualquer jeito. Senti o calor subir ao meu rosto, uma sensação que não experimentava há décadas. Não sei o que dizer. Não diga nada agora.
Ele sorriu. Apenas venha ao concerto comigo no sábado e talvez, se sentir que é o certo, possamos explorar essa conexão que nunca realmente desapareceu. Naquele momento, olhando para Eduardo, para o pingente que ele havia guardado por quase meio século, senti algo que pensei que nunca mais sentiria. Esperança. Não apenas para o Grupo Novo Horizonte, não apenas para minha família, mas para mim mesma. Para Helena, a mulher, não apenas a empresária, ou a mãe ou a ex-esposa traída. Adoraria ir ao concerto com você. Respondi finalmente. 2 anos se passaram desde aquele dia. O Grupo Novo Horizonte se tornou uma referência no mercado de construção sustentável, com projetos premiados em todo o Brasil. Roberto foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. As notícias dizem que ele encontrou a religião na cadeia, dá aulas de matemática para outros detentos, tenta reconstruir algum sentido para a sua vida. Beatriz assumiu a presidência do grupo quando decidi me afastar da gestão diária, embora ainda mantenha meu lugar no conselho. Lucas comanda as operações com uma eficiência que me enche de orgulho e Júlia, minha caçula, além de continuar sua carreira na medicina, criou uma fundação que oferece assistência médica gratuita nas comunidades onde temos projetos habitacionais. Quanto a mim e Eduardo, bem, seu apartamento está à venda. Em 2 semanas nos mudaremos para uma casa que compramos juntos em Ilhabela. Não nos casamos oficialmente. A esta altura da vida, papéis não significam muito. Mas a conexão que redescobrimos é mais profunda e verdadeira do que qualquer contrato poderia expressar. Ontem, enquanto arrumava algumas caixas para a mudança, encontrei a carta que Roberto me enviou da prisão. Reli aquelas palavras amargas, escritas em um momento de desespero, e senti uma estranha compaixão pelo homem que um dia amei. Não perdão exatamente, mas uma compreensão mais madura do que nos trouxe até aqui. Depois de guardar a carta novamente, encontrei Eduardo na varanda observando o pôr do sol. No que está pensando? Ele perguntou, passando o braço ao redor da minha cintura. Em como a vida dá voltas, respondi apoiando a cabeça em seu ombro. Há 3 anos pensei que minha vida tinha acabado quando Roberto apresentou Camila como sua namorada. Hoje entendo que foi apenas o início de algo muito melhor. Você é extraordinária, Helena. Ele sussurrou beijando minha testa. Transformou uma traição em triunfo, uma crise em renascimento. Sorri, observando o sol se pôr lentamente sobre São Paulo, a cidade que testemunhou minha queda e minha ascensão. As luzes dos edifícios começavam a se acender, pontilhando a paisagem urbana como estrelas terrestres. Sabe o que aprendi em tudo isso? Perguntei, entrelaçando meus dedos nos dele. O quê? Que nunca é tarde para recomeçar. Que nossas vidas não são definidas por aquilo que os outros fazem conosco, mas por como escolhemos reagir, que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar toda vez que caímos. Eduardo apertou minha mão em silenciosa concordância. Principalmente, continuei, aprendi que felicidade não é um ponto de chegada, mas uma jornada, uma escolha diária. Enquanto o último raio de sol desaparecia no horizonte, senti uma paz que não experimentava há décadas. Roberto havia me apresentado sua namorada, pensando que aquilo me destruiria. Em vez disso, aquele momento doloroso abriu caminho para que eu me tornasse a dona não apenas de uma empresa, mas da minha própria vida. E não há sensação mais libertadora do que essa. Olá, queridos espectadores. Espero que tenham gostado dessa história de superação, renovação e descoberta pessoal. Se você se identificou com a jornada de Helena, se sentiu aquela mistura de indignação, tristeza e depois admiração pela força dela, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir, que nunca é tarde para recomeçar. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Lembre-se, assim como Helena, todos nós temos a capacidade de transformar nossas maiores crises em oportunidades de renascimento. Nos vemos no próximo vídeo.